Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à resolução da lista de exercícios sobre termodinâmica. Então, a questão 1 fala, suponha que um gás sofra uma expansão de 500 ml contra uma pressão de 1,20 atm e que não houve troca de calor com a vizinhança durante esse processo de expansão. Qual foi o trabalho realizado durante essa expansão? Então, escrevendo as informações que o exercício nos traz, a gente tem, então, que o valor de ΔV, nesse caso, é igual a 500 ml, ou 0,5 litros, uma pressão de 1,2 atm, e ele afirma, então, que não houve troca de calor com a vizinhança durante o processo de expansão. Isso quer dizer, então, que o calor, neste caso, ele é igual a zero. Para a gente calcular o trabalho realizado durante essa expansão, a gente tem aquela fórmula dada em aula, que o trabalho é igual, então, a menos a pressão, vezes a variação de ΔV. Então, o trabalho vai ser igual a menos 1,2 atm, vezes essa variação, que são 0,5 litros. O trabalho vai ser igual a menos 0,6 atm vezes litro. Chama atenção para duas coisas aqui. Primeiro é o valor do sinal negativo, uma vez que a gente tem um processo de expansão. Então, o trabalho realizado pelo sistema é negativo. O outro ponto que eu chamo a atenção é a unidade. Para vocês, eu falei que a unidade internacional de trabalho, que é uma unidade, então, de energia, é joule. Para a gente poder fazer essa transformação, então, a gente tem a seguinte relação, que 1 atm vezes litro corresponde a 101,325 joules. Então, aplicando uma regra de 3, a gente vai ter que 0,6 vai corresponder a x. E esse valor nos dá menos 60,8 joules. Então, esse foi o trabalho realizado durante a expansão. Na B, qual foi a mudança de energia interna do sistema? Então, energia interna a gente tem que é ΔU, né, ou ΔE. Então, ΔU é igual a calor mais trabalho. A gente tinha afirmado ali já no início que o calor era igual a zero. Não houve troca de calor nesse momento. Então, ΔU vai ser igual ao trabalho. Ok? Então, o valor de ΔU vai ser igual ao menos 60,8 joules, que foi o resultado que a gente encontrou, então, no item A. Vamos para a segunda questão. A água expande-se ao congelar. Quanto trabalho uma amostra de 100 gramas de água realiza ao congelar em 0 graus Celsius ao estourar um cano de água que exerce uma pressão oposta de 1070 atm? Para isso, a gente tem as densidades da água e do gelo em 0 graus Celsius, de 1 e de 0,92 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Então, a gente quer saber qual é o trabalho que é realizado quando 100 gramas de água, então, congela dentro de um cano, tá? Para isso, então, a gente vai colocar as informações que a gente tem também. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é o trabalho. A gente tem a pressão que é dada, que é de 1070 atm. Tá? E a gente não tem o quê? Quando a gente coloca naquela fórmula do trabalho? O valor de ΔV, certo? Aonde o trabalho é igual a menos P vezes ΔV, uma vez que a gente tem um trabalho de expansão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o valor de ΔV. E a gente vai calcular esse valor a partir dos valores de densidade que são fornecidos, então, de água e gelo. Então, o que a gente vai ter? Densidade é igual a massa sobre o volume. A gente vai ter que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 100 gramas pelo volume. Então, a gente vai ter um volume igual a 100 centímetros cúbicos. Eu usei o valor de 1, então eu estou me referindo à água no estado líquido. Faço a mesma coisa para a água no estado sólido, onde a gente vai ter 0,92 gramas por centímetro cúbico igual a 100 dividido pelo volume. A gente vai ter o volume do gelo, que vai ser igual a 108,7 centímetros cúbicos. Qual vai ser o nosso valor de ΔV? Então, 108,7 menos 100, o que nos dá 8,7 centímetros cúbicos.
Como a gente precisa desse valor em litros, né, a gente precisa converter, então, centímetros cúbicos para ml e depois para litros. Como que a gente faz isso? Então, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 8,7 centímetros cúbicos são 8,7 ml. 1.000 ml a gente tem em 1 litro. Em 8,7 a gente vai ter x. X é igual a 0,0087 litros. E agora sim a gente coloca na nossa fórmula lá inicial para determinar qual é o trabalho. O trabalho vai ser igual a menos a pressão fornecida de 1070 atm vezes 0,0087 litros. O valor de trabalho é menos 9,309 atm vezes litro. Fazendo de novo aquela conversão, então, para a gente encontrar o valor em joules, então, que é o valor do sistema, né, internacional. A gente tem, então, que 1 atm vezes litro corresponde a 101,325 joules. 9,309 vai corresponder a x. Isso nos dá um valor, então, de menos 943,2 joules. Então, resposta final para a letra, para a questão número 2. Vamos para 3. Questão 3. A capacidade calorífica em quantidade de matéria da água líquida é de 75,3 joules por mol vezes Kelvin. Se 37,5 gramas de água são resfriados de 42 para 7, qual é o calor, né, utilizado para fazer essa transformação? Então, a gente tem aquela fórmula também dada em aula, que é calor igual a massa vezes a capacidade calorífica vezes um valor de ΔT, certo? Vamos escrever todos os dados que o exercício nos fornece. Então, a gente tem uma capacidade calorífica da água, que é 75,3 joules mol vezes Kelvin. A gente tem a massa de água, que são 37,5 gramas. Tá aqui, água. E a gente tem o valor de ΔT, que é, né, T1, que é 42, e o T2, que é 7 graus Celsius. Ok? Tá? Então, a gente faz o valor de ΔT aqui, a gente vai ter que é 42 menos 7, isso nos dá 35 graus. Lembrando que eu falei em aula que a diferença em graus Celsius ou em Kelvin, quando a gente está fazendo a diferença entre as temperaturas, ela é a mesma, porque a gente tem uma relação linear na conversão dessas duas temperaturas, tá? Então, o que mais, né, eu chamo atenção antes de sair colocando os dados na fórmula? Lembrem que a gente tem a massa de água em gramas e a capacidade calorífica foi fornecida em mol. Então, quando a gente for colocar na fórmula, a gente vai ver que mol e gramas não podem ser cortados. Então, o que acontece? A gente precisa transformar essa massa para quantidade molar, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente sabe que um mol de água tem 18 gramas. X a gente vai ter em 37,5. Isso nos dá um valor de 2,083 mol. Agora sim eu posso colocar lá na fórmula. Então, o calor vai ser igual a N, né, o número de mols, vezes a capacidade calorífica, vezes a variação de temperatura. O calor vai ser, então, a 2,083 mol. Vou fazer embaixo para a gente conseguir colocar todas as unidades. Vamos passar para cá. Então, o calor vai ser igual a 2,083 mol, vezes a capacidade calorífica, que é 75,3 joules, mol vezes Kelvin, vezes a variação de temperatura, que é 35. Posso colocar o Kelvin aqui, porque daí a gente consegue cortar. Correto? Isso aqui é igual a 35 Kelvin. Tá? O calor que a gente vai ter aqui, então, é igual a 5,49 quilojoules. Ok?
O que a gente tem de importante para frisar aqui? Que a água está sendo resfriada, né? Então, ela está passando de 42 para 7 graus. Ou seja, o sistema está perdendo calor. Então, esse calor aqui tem que ser negativo. Ou seja, né, ocorreu perda de calor do sistema para a vizinhança. A gente tem uma passagem do líquido para o sólido. Por isso que esse valor de calor é negativo. Vamos para a questão número 4. Um bloco de ferro, pesando 207 gramas, recebe 1,5 kJ de calor. Qual é a variação na temperatura do ferro? Então, novamente, né, a gente vai ter a fórmula calor igual a massa ou a número de mols vezes a capacidade calorífica vezes o valor de ΔT. Então, o que o exercício está me pedindo aqui, qual é o valor de ΔT quando um bloco de 207 gramas de ferro recebe, então, 1,5 kJ de calor. Então, o calor a gente tem, que é o 1,5 kJ, tá? Ou seja, ele recebe calor, então esse calor aqui é positivo. A gente tem a massa do ferro, então, que é 207 gramas, ok? E o dado que nos falta é a capacidade calorífica. E esse valor a gente tem tabelado, e se vocês olharem naquela tabelinha que eu forneci na aula, né, que tem nas lâminas da aula, vocês vão lá encontrar que o valor da capacidade calorífica do ferro é de 0,45 joules gramas vezes Kelvin. Então, tendo todos os dados, a gente pode colocar na fórmula agora. Então, a gente tem que 1,5, vou botar aqui, vezes 10 na 3 joules é igual a massa, que são 207 gramas, vezes a capacidade calorífica, que é 0,45, então, joules por gramas vezes Kelvin, vezes a variação de ΔT, que é a nossa incógnita. Então, esse valor de ΔT aqui, nós chegamos ao valor de 16,32 Kelvin, se a gente for seguir pelas unidades que a gente colocou na equação, que é a mesma coisa que um ΔT de 16,2 graus Celsius. 0,3, perdão. Certo?